Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Verso 24, Jesus foi com ele. Amém? Você pode orar por você e por essa pessoa que está do seu lado? Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui agora diante da Tua palavra, e eu oro, ó Deus, por mim, por cada um de nós que estamos aqui. Ó Deus, nós queremos nos submeter à porção santa da Tua palavra nesta noite, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco de uma forma coletiva, mas também, Senhor, de uma forma personalizada. Vem e toca as necessidades de cada um aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pessoal, no último domingo, nós fomos ministrados por uma palavra poderosa. Quem esteve aqui? Onde o pastor Deigma falou sobre a intensidade da nossa adoração. E foi uma palavra muito forte. Durante aquela palavra, o Senhor começou a falar algo comigo. Ele colocou algo e eu tenho ruminado sobre isso durante todos esses dias. E eu queria compartilhar com você isso, que está quentinho no meu coração, dentro desse texto de Marcos. Amém? Você está pronto para isso? Amém? Então, eu queria começar falando um pouquinho do contexto do capítulo 5 do Evangelho de Marcos a você. Quando você volta no versículo 1 de Marcos 5, você vai ver que o evangelista aqui, ele relata 3 grandes milagres de Jesus neste capítulo. Primeiro, ele fala sobre a libertação do endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno, também assim conhecido. O quadro de endemoniamento desse homem era algo terrível. Quando você lê o texto, você vai ver que nada o parava. Ele era alguém temido por todos na região. O texto dá a entender, até de uma forma clara, que por várias vezes ele foi preso em grilhões. E não tinha grilhão que segurava o homem, ele arrebentava tudo. Era um cara totalmente possesso, que vivia nos sepulcros, dá para você imaginar. Mas em um determinado momento, quando Jesus pisa naquela terra, a Bíblia diz que aquele homem, ele se prostrou aos pés de Jesus e houve uma libertação extraordinária na vida dele. O segundo milagre que Marcos relata, ele fala da cura de uma mulher que sofria um fluxo, ou com um fluxo de sangue há 12 anos. E pensa alguém perdendo sangue de forma ininterrupta por 12 anos. O quadro dela era terrível, mas num belo dia, ao ver Jesus passar, com o entendimento do coração que se ela apenas tocasse nele, ela seria curada. E quando ela assim fez, a Bíblia vai nos dizer que imediatamente a hemorragia cessou e ela foi curada. O terceiro milagre que Marcos fala, ele relata sobre a ressurreição da filha de Jairo. E o texto que nós lemos é o início dessa narrativa, onde Marcos vai nos contar como esse milagre na vida da filha de Lázaro, nessa família, aconteceu. A gente vê aqui no texto lido, queridos, que Jairo era um líder da sinagoga. Na verdade, a história diz que ele era um dos principais líderes das sinagogas da região, que tudo indica que ele era o líder de uma das sinagogas. Então, esse homem que tinha essa posição, e agora ele se encontra desesperado, diante de um quadro de morte que a sua filha estava enfrentando. A menina cai em enfermidade, e agora ela está à beira de morrer. E diante desse quadro, a Bíblia diz que ele vai até Jesus, que ele lança-se aos pés dele,
e implora por um milagre. Eu quero caminhar com você sobre essa história, porque a história de Jairo, queridos, na verdade, ela é muito semelhante à minha e à sua história. Muitas coisas que a gente vê que Jairo enfrentou aqui, nesse caso específico, nesse momento desesperador onde a filha dele adoeceu, você vai ver que tem muita semelhança com o que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem aqui está vivendo uma vida desde que nasceu sem passar por problema, momento de aflição? Tem alguém? Você conhece alguém assim? Que viveu e sempre tem curtido a vida em sombra e água fresca, sem nenhum problema, sem nenhum gigante? Não existe isso, não é verdade? A nossa vida, ela é recheada de momentos difíceis. E eu costumo até brincar que esse tipo de coisa não precisa nem de se orar, que eles vêm, eles aparecem, muitas vezes eles brotam como batata. Não é verdade? Quantas vezes você dorme bem, está tudo certinho, tudo maravilhoso, e acorda no outro dia com um baita de um problema, alguma coisa que cai como uma bomba sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não é assim, queridos? E deixa eu te dizer, aqui, a nossa vida é isso, não vai ser diferente. Amém? É óbvio que nós não podemos ignorar o lado bom da coisa. Vivemos momentos extraordinários, abençoadores, de muita alegria, regozijo. Mas esse lado de enfrentamento, de aflições, momentos difíceis, eles são reais também. E é impossível passar por essa vida sem ter que enfrentá-los. O próprio Jesus deixou isso claro para nós. Quando você lê o capítulo 16 de João, o Evangelho de João, no versículo 33, ele disse isso. Ele diz assim, olha, no mundo vocês passam ou passais por aflições. Olha só, ele não disse assim, olha, talvez, pode ser que em algum momento da vida de vocês, no mundo, vocês vão enfrentar aflições. Ele não disse isso, ele disse, olha, vocês vão passar, vocês passam por aflições. Percebe que é uma realidade? Ele nunca negou isso, as Sagradas Escrituras nunca nos negou essa verdade terrível, que aqui nós passaríamos por aflições. Mas na continuidade do texto ele diz assim, ó, mas tem de bom ânimo. E ele conclui, porque eu venci. Amém? E eu quero te lembrar de uma coisa, por que ele traz essa palavra ao nosso coração? Que nós podemos, em meio às aflições que enfrentamos na vida, ter bom ânimo, porque ele venceu. Porque ao vencer, ele olhou para mim e para você e diz assim, ó, eu estarei com você até o fim. Amém? Então, se ele venceu e está comigo até o fim, vai dar certo. Nós vamos superar todos os momentos de aflições, de desespero, e vamos chegar no final, cumprindo a nossa carreira, o propósito para o qual ele nos criou. Amém? Então, queridos, essa é uma verdade, mas é uma verdade acompanhada de uma promessa. Nós teríamos aflições, mas ao mesmo tempo, há alguém que morreu e ressuscitou e prometeu estar conosco até o fim. E ele está com você. Amém? Eu quero pegar essa parte das Sagradas Escrituras que narra essa história, essa experiência de Jairo, ou parte da vida de Jairo, e refletir com você sobre duas lições, que eu tenho certeza que se você permitir que elas desçam para o seu coração, como não informação, mas como talvez uma revelação nessa noite, isso vai ter o poder de renovar sua fé, fortalecer você, te dar um ânimo novo para enfrentar talvez aquele momento difícil que você está passando. Amém? E a primeira lição que eu quero destacar está relacionada à nossa adoração e entrega. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente ouviu isso aqui no domingo passado e é o que nós cremos e ensinamos. Adoração não é cantar uma música. Adoração não é levantar as mãos. Adoração não é isso. Na verdade, quando cantamos, quando levantamos as nossas mãos, ou quando liberamos algumas palavras de louvor, de exaltação a nosso Deus, isso é uma forma em que nós usamos para expressar
manifestar a nossa adoração ao Senhor. O que nós acreditamos de adoração, queridos, é um coração rendido ao Senhor. Um coração que se rende ao senhorio, ao poder de Deus, à grandeza dEle. E através dessa rendição, essa pessoa passa a viver conforme aquilo que Deus espera, uma vida de sujeição à sua palavra, de obediência plena a tudo aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Amém? Então, adoração é uma condição do coração. Amém? E ela fala muito mais quando a música para de tocar. Amém? A nossa adoração fala muito mais quando a aflição bate à nossa porta. É aí que ela precisa se manifestar. Amém? Então, quando eu falo de adoração e entrega, como essa primeira lição, eu quero te levar a pensar, e refletir comigo sobre essa questão de que a nossa adoração, ela determina o nível de entrega do controle que damos ao Senhor em nossa vida. Se nós adoramos a Deus, nós somos condicionados a, de verdade, entregar o governo, as rédeas, o controle da nossa vida para Ele. Assim como aconteceu com Jairo aqui, queridos, muitas vezes nós também somos pegos por momentos difíceis, sim ou não? Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e nos vemos envolvidos em algo de tão grande aflição, que a gente olha para nós e a única convicção que a gente tem é: a minha única esperança é o Senhor. Quanto já passou por isso aqui? Várias vezes, não é verdade? Então, isso é normal acontecer. E o que aprendemos com Jairo aqui é que diante dessas dificuldades que enfrentamos, desses momentos difíceis, o que precisamos de verdade é adorar ao Senhor. Pois, como eu disse, a nossa adoração, ela tem o poder de determinar o nível de entrega do controle, da situação, da vida, da causa a Deus. Quando nós adoramos, nós somos levados a esse lugar, onde de verdade nós entregamos, nós colocamos, nós depositamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Quando você vê o texto que nós lemos, Jairo escolheu adorar a Jesus diante desse momento. E olha o momento que ele estava vivendo. Você viu no texto, quem é pai vai ter melhores condições de entender isso, no contexto de Jairo. Queridos, o cara tinha uma filha de 12 anos e de repente essa menina cai em enfermidade. A Bíblia não diz que enfermidade que era, mas pelo o que Marcos conta era algo terrível, porque foi algo que em um determinado momento Jairo olhou e tinha uma certeza: a filha estava morrendo. Muitas vezes nós que somos pais, o menino pega uma gripinha, dá 39 graus de febre, a gente fica desesperado, sim ou não? Imagina um pai numa situação dessa, vê a filha tomada por um mal, e ele olha, a criança está morrendo. Era o quadro que ele foi envolvido. Mas no meio disso tudo, sabe o que ele fez? Ele resolve ir até Jesus com uma atitude de rendição, de adoração. Percebe que no texto fica claro isso. Antes de chegar em Jesus e falar do seu problema, ele o adora. E eu quero destacar isso no texto, porque isso aqui foi determinante para atrair Jesus, para trazer Jesus, para envolver Jesus na causa, no problema que Jairo estava enfrentando. Quando você lê o versículo 22, Marcos registra que este homem, o principal da sinagoga, Jairo, ele, quando viu Jesus, ele se prostra aos pés dele.
E esse prostrar aqui, queridos, é exatamente o momento onde ele o adora, onde ele se rende ao senhorio, ao poder de Jesus, onde ele olha para Jesus e o reconhece como soberano, como aquele que era o único que poderia dar jeito na sua vida. Depois disso, é que a Bíblia vai dizer que Jairo insistentemente implorava pela cura da sua filha. E preste atenção em algo. Um líder da sinagoga, ou seja, um líder religioso, respeitado, com certeza ele gozava de uma posição social privilegiada, mas mesmo assim ele não se importou com nada disso. O que ele fez? Ele foi até Jesus, chegando diante dele, com esse gesto de adoração, ele se rende aos pés. Irmãos, isso aqui não foi algo fácil. Sabe por quê? Porque ele teve que vencer a independência, esse glamour da sua posição, do seu lugar na sociedade. Ele teve que vencer, né, o orgulho, porque para nós hoje é tão fácil se render aos pés de Jesus, né? Mas nessa época aqui, por mais que Jesus estava andando, e por onde ele passava operando milagres, fazendo grandes coisas, ele não era bem visto, principalmente pelo grupo religioso. É por causa disso que quando a gente lê João capítulo 3, você vai ver que outro líder do Sinédrio, chamado Nicodemos, ele olhava para Jesus, ele cria nos milagres, ele via alguma coisa diferente em Jesus, mas ele queria estar com Jesus. Porém, qual foi a atitude dele? Ele foi lá, em pleno dia, e fez como Jairo, se rendeu aos pés dele. Não. A Bíblia, João vai dizer que ele, de noite, foi procurar Jesus. Por quê? Não era bom que um líder religioso fosse visto com Jesus naquela época. Agora imagina um líder religioso se vendo como Jairo se colocou, ajoelhado aos pés de Jesus, prostrado aos pés dele. Entende? Mas essa, queridos, atitude, né, essa ação de Jairo é que atraiu o Senhor para a sua vida e para a sua causa. Depois disso, o que é que a Bíblia vai dizer? Ele se rende e de forma insistente ele suplica milagres sobre a vida da sua filha. Ele vira para Jesus e diz: Senhor, minha filhinha, ela está à beira da morte. Vem, impões as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. E o Marcos vai dizer, irmãos, depois disso, simplesmente diz assim, ó, Jesus foi com ele. Percebe? Eu acredito, irmãos, que Jesus não fez pergunta nenhuma, não questionou, não quis saber de detalhes sobre o problema, sobre a vida da filha. Não. Foi a forma que Marcos encontrou para registrar a resposta de Jesus a Jairo. Marcos disse, e Jesus foi com ele. De repente, Jesus, olhando aquele quadro de adoração genuína, de entrega, de rendição verdadeira, Jesus olha para ele e diz assim: Jairo, eu já entendi, bora para a tua casa. Vambora que eu entro nessa guerra com você a partir de agora. Bora lá, estou com você. Né? Estou parafraseando aqui. Talvez esse Jesus foi com ele, foi mais ou menos assim que aconteceu. Jairo, levanta daí, eu já entendi. Eu tenho o seu coração, bora, estou na guerra com você. E diante disso, querido, Jesus foi com ele. A resposta de Jesus foi condizente com a atitude de rendição de Jairo. Deixa eu te mostrar outro texto que nos mostra algo diferente disso. Quando você lê no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 23, o evangelista João agora, ele relata isso aqui, ó. Estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Verso 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Olha só a diferença. Jairo,
Marcos diz que diante da situação, ele chega diante de Jesus e se rende. Ele creu, por isso se entregou, adorou. E como resposta, Jesus foi com ele. Agora João, no capítulo 2, no versículo 23 e 24 e 25, registra que Jesus está em Jerusalém, fazendo milagres. Muita gente vendo, acompanhando aquilo. João vai dizer que eles, ao ver o mover de Deus na vida de Jesus, eles criam nele. Mas olha a diferença. João diz assim, ó, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Sabe por que Jesus não confiou nessa turma aqui? Porque não tinha adoração. Não tinha reconhecimento do senhorio dele nessas vidas. Consegue entender a diferença? Quando houve rendição e adoração, Jesus foi com ele. Com outra turma que criam, que olhava e diz, uau, é Deus na vida desse homem, é poder de Deus. Mas Jesus olhava e diz assim, eu não posso me entregar para você, eu não posso ir com você. E João vai dizer, porque Jesus os conhecia. Percebe a diferença? Jesus, querido, só toma o controle da vida daqueles que o adoram. É só quem adora que tem condições de verdade de passar o governo da vida para as mãos de Jesus. Consegue entender? Essa é a primeira lição que eu quero deixar com você nesse texto. Tiago, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia registra assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Diante dos desafios, qual tem sido a sua atitude? Você adora ou lamenta? Você se achega a Jesus ou busca outros meios de enfrentamento para o problema? Qual está sendo a nossa atitude? Jairo nos ensina muito sobre isso. A segunda lição que quero destacar está relacionada agora à nossa entrega e confiança. O nível de entrega do controle da nossa vida ao Senhor determina o quanto confiamos nele. Se a nossa vida não foi entregue a Ele, não pense você que a gente confia no Senhor. Depois disso, desse momento em que Jairo chega e se rende, e Jesus olha para aquilo e diz, Jairo, entendi, bora. Quando Marcos diz, né, que Jesus foi com ele, acontece, queridos, nesse trajeto, até o local onde a menina, a filha de Jairo estava, acontece o desenrolar, o episódio que envolve a mulher do fluxo de sangue, que está do versículo 24 até o 25 até o 34. Começa a pensar comigo sobre isso. Jesus foi com ele, então eles começam a andar. Aquele alvoroço, muita gente próximo de Jesus, próximo dali, escondida, porque era uma mulher que sofria de um mal que ela não podia viver no convívio com a sociedade. Talvez ela estava escondida num barraco velho, sei lá, em algum lugar. E essa mulher ouve falar de Jesus. Ela tem um insight dentro dela. Uau, é Jesus, é o Senhor que está passando por aqui. E algo brotou, uma fé brota no coração daquela mulher, ao ponto dela dizer, se eu pelo menos tocar nele, eu vou ser curada. 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Pensa. E o que acontece? Jesus está indo com Jairo resolver o problema da vida dele. A menina está morrendo. Agora entra essa mulher no cenário. A Bíblia diz que mesmo fraca, ela entra no meio da multidão e toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, imediatamente ela é curada. E aqui acontece algo. Quando essa mulher toca nele, na leitura do texto você vai ver que Jesus para e pergunta, quem me tocou?
Alguém entra a sua turma e diz assim: Senhor, como assim? Olha o tanto de gente à sua volta, a multidão te oprime, tem muita gente esbarrando no Senhor, te tocando, e o Senhor pergunta: quem te tocou? E eles assim: sim, alguém me tocou diferente, porque eu senti que virtude saiu de mim. Irmãos, agora imagina, Jesus para. Diante desse diálogo, consegue imaginar como que Jairo estava? Nesse contexto, o problema da vida dele não foi resolvido, a menina está lá morrendo. Jesus estava indo e de repente alguém entra. Irmãos, o que é que nós aprendemos com isso aqui? Que quando há entrega do controle da nossa vida de verdade ao Senhor, o que só é possível através da adoração, a nossa confiança nele é algo inabalável. É colocada em nós uma confiança que nos leva a superar, primeiro, o tempo da espera. Segundo, a vencer as vozes exteriores que vêm contra nós. Sabe aquele momento em que você tem, talvez um insight, que teve um encontro com Deus, e de repente você começa a caminhar em cima de uma palavra que Deus está com você, mas de repente o seu milagre não acontece. Você olha para o lado, o irmão está sendo abençoado, a porta aqui está se abrindo, aquele ali está recebendo, aquele outro está sendo tocado e você não está sendo. O seu problema continua. Jesus está resolvendo o problema de todo mundo, ou de alguém próximo de você, e o seu não tem solução, não vem. Foi esse contexto que Jairo viveu. Ele está ali, agora Jesus para o que ele estava fazendo, ele estava indo em direção à casa de Jairo, ele para atender outra pessoa. Por um bom tempo na minha vida, eu imaginei que esse momento, ele foi um momento desesperador para Jairo. Eu cheguei a pensar, por várias vezes, que ele até ficou meio chateado com aquela mulher. Que mulher intrusa é essa? Veio atrapalhar minha bênção. Tipo assim, Jesus está indo comigo e aparece essa mulher do nada. Agora olha aqui o tempo que nós estamos perdendo. Olha o tempo que ele já está aqui resolvendo o problema dessa mulher. Cadê essa mulher? Quem foi que tocou nele? De repente a mulher aparece. Consegue entender? Mas depois, queridos, a minha mente mudou. Sabe o que eu acredito? Que nesse momento, enquanto Jesus para, que eu quero colocar aqui, que isso simboliza o tempo de espera, que muitas vezes parece que Jesus parou em ir em direção à resolução do nosso problema. Eu entendo que naquele momento ali, ao invés de Jairo ficar chateado com a aparição da mulher, ou até mesmo com Jesus, porque ele parou e aparentemente estava atrasando a resolução do seu problema, eu consigo ver um Jairo agora vibrando com o mover de Deus na vida daquela irmã. Porque ela também era filha de Abraão. Ela também fazia parte da nação de Israel. Eu vejo agora um Jairo glorificando a Deus, porque Jesus estava ali resolvendo um problema tão profundamente delicado quanto o que ele estava vivendo. Percebe? Então Jesus está lá, gasta um tempão resolvendo, até que a mulher aparece. Você sabe da história, depois que ela aparece, ela se rende a ele, diz: Jesus, foi eu que te toquei, e tem toda aquela coisa, aquela forma que Jesus trata aquela mulher, salva, alcança o coração daquela mulher. Enquanto isso, queridos, olha só, no tempo da espera, Jairo está ali. Enquanto isso, Jesus está parado, resolvendo a causa de outras pessoas, de outra pessoa. Talvez a impressão que a gente tem é: espera aí, Jesus toca em todo mundo e na minha causa nada muda, Talvez é isso aqui, que a gente está vivendo. Jairo estava exatamente nesse contexto. E aí chega alguém da casa dele e diz assim: Jairo, deixa eu te falar uma coisa, tem notícia boa para você não.
não precisa mais você incomodar Jesus. A sua filha já morreu. Já não tem mais jeito mais. Pode desistir. Percebe isso, irmãos? Olha só, no tempo da espera, quando a gente muitas vezes olha e parece que nada está acontecendo, você já viu que é quase que normal aparecer essas vozes para dizer que não tem mais jeito, que não adianta você continuar buscando a Deus, que o seu casamento já era, que a sua saúde já era, que a sua família já acabou, que não é que tudo deu ruim, olha, desiste, já era, já acabou. Mas olha, que tremendo é isso aqui. Nesse momento que esse abutre, que essa pessoa chega com essa notícia terrível, mas verdadeira, Jesus estava aqui ainda, tratando da resolução do problema da mulher. Irmãos, olha que tremendo é isso. Ao mesmo tempo que chega uma voz contrária, Jesus está aqui envolvido em outra coisa, mas ele também escuta o que tinha falado para Jairo. E ele vira para Jairo e diz assim: Jairo, dá moral para isso não? Continua crendo. Percebe? O texto vai dizer assim, ó, que Jesus, sem acudir a tais palavras, que palavras? A notícia trágica da morte da filha. Ele vira para Jairo e diz assim: Jairo, dá moral para isso não, continua crendo. Tipo assim, eu estou aqui, nós ainda vamos chegar lá, nós ainda vamos chegar na sua casa, Jairo, eu estou com você nisso. Percebe isso, queridos? Agora, qual que é algo que a gente precisa pensar aqui? Se não há uma adoração, uma entrega de verdade, nesse momento aqui, que quase sempre nós enfrentamos um tempo de espera, quando as vozes chegam, se a gente não tem um coração rendido, a gente não consegue diferenciar a voz dele com a voz dos abutres. E a tendência é que a gente sempre escute os abutres. Casamento acabou, acabou mesmo. Não tem mais jeito para minha família. Não tem mais jeito para minha vida. Entende? Mas naquele momento, queridos, a condição do coração de Jairo o levou a discernir e entender a voz de Jesus. Jesus diz para ele: dá moral para isso não. Ei, estou aqui contigo. Vai dar certo. Percebe? E aí, irmãos, como resultado, o que aconteceu? Jesus termina, resolve o problema da mulher, mais uma que foi alcançada pela graça e o favor dele, e segue viagem com Jairo. Chegando na casa de Jairo, a Bíblia vai nos dizer que já estava um alvoroço, muita gente chorando. O Senhor chega naquele lugar e diz assim: ei, por que vocês estão chorando? Deixa eu dizer algo para vocês. Essa menina, ela está dormindo, ela não está morta. A Bíblia vai nos dizer que alguns riam dele. Mas sabe o que aconteceu? Nesse momento, Jesus pega Jairo, a mãe da menina, aqueles que vieram com ele, entra no lugar onde a menina estava, vira para ela e diz assim: Talita cumi, levanta-te. E a menina ressuscita. Percebe? Sabe o que condicionou Jesus a chegar nesse lugar na vida de Jairo e da sua família? Um coração adorador. Um coração que o adorou. Porque quando ele o adorou, de verdade, ele passou a Jesus o controle da sua vida. E esse controle, queridos, é que levou Jairo a ter uma fé viva, uma viva esperança de que Jesus realmente iria com ele até o fim. Percebe? Então eu queria deixar isso com você. Quais são os desafios que você tem enfrentado nesse tempo hoje de sua vida? Como tem sido a sua postura diante deles? O que você está fazendo diante desses desafios? Ciente deles, queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus aparecesse fisicamente diante de você hoje, qual seria a sua atitude? O que você faria? Você teria condições de se humilhar, de se render aos pés dele como Jairo?
Deixa eu te dizer, esse é o caminho para quem quer atrair a presença de Jesus para a sua vida, que nós aprendemos com Jairo. Aqui a gente aprende, queridos, que a resposta de Deus vem para aqueles que se rendem a Ele em adoração. A nossa adoração determina o nível de entrega do controle que damos da nossa vida ao Senhor. E esse nível de entrega da nossa vida determina a nossa confiança nele. Talvez você está olhando e não vê mais esperança. Sabe por que não tem esperança? Porque você não confia nele. Porque o controle não foi dado a ele. Eu quero, nesta noite, convidar você a, de repente, fazer o que o salmista diz, nos orienta. No Salmo 37, versículo 5, quando ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você pode ficar de pé. Eu não sei onde é que você tem depositado a sua confiança, mas deixa eu te dizer, Jesus está aqui para receber o seu coração numa atitude de adoração, porque Ele quer que você confie nele. Não sei o que você está passando, qual é o nível do problema e qual é o problema, qual é a aflição. Mas eu quero te dar a oportunidade nesse momento de, consciente disso, com esse entendimento do que é adoração, quero te dar a oportunidade de se achegar a Ele. Antes de apresentar o problema, apresentar o seu coração. Percebe que muitas vezes a gente faz ao contrário? A gente chega para Jesus e joga o problema em cima do colo dele, quer que ele resolva. Ele não vai resolver. Sabe por quê? Antes de resolver o seu problema, Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer o teu coração, Ele quer o nosso coração. É por isso, queridos, que a Bíblia diz, nos chama a adorá-lo, a reconhecê-lo como esse Deus soberano na nossa vida. Feche os teus olhos. Qual é o gigante, qual é a aflição que está assolando você nesses dias? Seja intencional agora, usa isso como um meio que te impulsione a descer aos pés dele. Mas vá aos pés dele, reconhecendo o senhorio, a grandeza, o poder dele, a autoridade dele sobre a sua vida, assim como Jairo fez. Derrama o seu coração na presença dele. Você pode fazer isso. Ele não está aqui fisicamente diante de você. Deixa eu te dizer algo, Ele está no nosso meio. Ele mesmo disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em torno do nome dEle, Ele estaria no meio. Você pode se render, se prostrar, assim como Jairo fez.